Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 29 de julho de 2021, são 22 horas e 42 minutos. Lição 12 da classe de juvenis. Lição essa do dia 19 de setembro, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. É uma situação que se caracteriza por agressões verbais ou físicas feitas de maneiras repetitivas. Resposta número 2. A revista sugere Eliseu. Entretanto, eu acho melhor você responder José e durante a lição eu vou te explicar por quê. Resposta número 3. Pregar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus. Também precisamos orar e nunca participar desse tipo de violência. Resposta número 4. O amor e a paz. Resposta número 5 é uma resposta pessoal. Eliseu amaldiçoou uns rapazinhos porque foi chamado de careca? Em outras palavras, Eliseu sofreu bullying? Será? Fica aqui comigo que eu vou te contar essa história direitinho. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 31, a parte A. Bom, o amor é a principal raiz do evangelho. Nós temos que amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Sim, é a pessoa que estiver mais próxima de nós. Mesmo se for aquele professor de matemática, por exemplo, se ele estiver mais próximo de você no momento, ele é o teu próximo. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito do bullying. Trata-se de uma prática de violência verbal, psicológica ou física que atinge milhares de jovens no mundo todo. Embora algumas pessoas possam imaginar ser este um assunto irrelevante, sabemos do que o bullying é capaz e das desgraças que tem causado na vida de muitas pessoas. Por isso, fundamentados na palavra de Deus, vamos conversar seriamente acerca da nossa rejeição total a essa prática, pois, como servos de Deus, abominamos toda e qualquer forma de violência contra o próximo. O bullying, em rápidas palavras, para trazer para os nossos dias, para deixar algo assim bem prático. O bullying é quando alguém fere outra pessoa com palavras, principalmente com apelido, como nós vamos ver durante a aula. A pessoa ameaça, a pessoa pega talvez uma parte física do corpo de uma pessoa, por exemplo, e fica falando mal dessa parte do corpo da pessoa ou do corpo inteiro por uma determinada situação. Então isso é bullying. Então vemos que isso trata-se na verdade de uma forma de violência verbal que acaba afetando o psicológico. E qual é a consequência disso? Entre uma coisa e outra, muitas pessoas tiram até a sua vida por conta do bullying. Então precisamos ter cuidado naquilo que nós falamos ao nosso próximo. Nós precisamos ter zelo e muito cuidado para não ferir o nosso próximo com nossas palavras, porque às vezes nós queremos até fazer um sermão, por exemplo, né? Dar um sermão a alguém, principalmente você que está na sua juventude, talvez seus pais queiram te dar um sermão e às vezes acabam sendo duros demais no que eles falam. Nós sabemos que eles estão fazendo isso para o seu bem-estar, mas às vezes pode ser que eles passem um pouco do limite. De contrapartida, você também precisa ter cuidado para você não fazer isso com o seu amigo, com a sua amiga, com a pessoa que está próxima de você, e você falar algo, por exemplo, você está se fazendo de coitado ou de coitada, você tem isso e tem aquilo, e acaba causando um transtorno psicológico na pessoa. A pessoa acaba ficando psicologicamente muito afetada, e com isso pode, entre uma coisa e outra, tirar a sua vida ou perder as esperanças no Senhor e coisas do tipo. Por quê? Porque quando nós estamos na igreja, no templo, adorando ao Senhor, e por alguma razão, você quer ver um bullying que muitas pessoas fazem? Para ser bem prático aqui no nosso meio. Você já observou quando tem uma pessoa, independente da faixa etária, mas de preferência pessoas com mais de 18 anos, né? Mas também pode ser adolescente também, que por alguma razão tem uma certa dificuldade de estar sempre nos cultos, de participar dos cultos, né, das atividades da igreja, né, eles têm uma certa dificuldade de manter um horário fixo na igreja. Qual é o bullying que essa pessoa geralmente
sofre é que as pessoas, principalmente as pessoas que estão na igreja há mais tempo, que é um exemplo, vira-se para ela e fala o seguinte: você é uma pessoa fraca, mas a Bíblia diz que eu preciso te suportar os mais fracos na fé, e você é uma pessoa fraca na fé. Isso é uma forma de bullying. É uma forma de bullying e é contrária à palavra. Porque quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, como a Bíblia diz lá no livro dos Efésios, ela está falando de dar suporte, ou seja, de ajudar alguém que está fraco, e não para suportar no ato de uma pessoa, do crente ser um mala, por exemplo. Não é que o cristão é um mala, mas não é, isso é um dos principais exemplos que eu posso dar para você como uma forma de bullying no meio cristão, né? A pessoa que tem, como eu falei, né? Uma pessoa que tem uma certa dificuldade para estar na igreja, as pessoas, não, você é muito fraco na fé, mas a Bíblia diz que eu tenho que te suportar porque você é fraco, eu tenho que suportar os fracos. Como se por acaso houvesse algum crente forte, né? Porque nós sabemos que forte é o Senhor, poderoso é o Senhor. Bullying, o que é isso? A palavra bullying vem da língua inglesa e significa ameaçar, amedrontar ou intimidar. Esta palavra tem origem na palavra bully, que significa valentão, brigão. É uma situação que se caracteriza por agressões verbais ou físicas, feitas de maneiras repetitivas por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Ainda que não possuamos uma palavra específica em português, vamos entender como humilhação, intimidação, perseguição, maltrato e opressão. Então veja que o bullying, que tem a origem na palavra bullying, bom, bullying no interior lá de Minas Gerais é mais uma questão de colocar café, né? Um lugar que você põe café, mas aqui é diferente. Então veja que o bullying é um tipo de humilhação, uma intimidação, uma perseguição, um maltrato, uma opressão. Então quando você está humilhando uma pessoa, e nós, para ficar claro, nós não devemos fazer isso com ninguém, mas quando alguém está humilhando uma outra pessoa, está fazendo um bullying com essa pessoa, o que é completamente contrária à palavra do Senhor. E bullying, ele geralmente, claro, geralmente nas escolas, né? Mas não é só na escola que existe o bullying, existe inclusive, dei o exemplo agora há pouco, do bullying que se acontece dentro da igreja, né? Principalmente com as jovens. De repente a jovem não canta muito bem, tem uma certa dificuldade para cantar, e as pessoas zombam da forma que a pessoa canta, e isso é um tipo de bullying também, ou do jeito que a pessoa prega, né? Uma pessoa que está começando agora, está começando a dar os primeiros passos na palavra do Senhor, quer ser um bom pregador, mas tem uma certa dificuldade, e as pessoas fazem o quê? Humilha a pessoa, você nem sabe pregar. Isso é um tipo de bullying. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer com que essa pessoa aprimorize o seu chamado. Nós não devemos humilhar uma pessoa, né? Fazer uma perseguição, até maltratar por conta disso, oprimir a pessoa por conta disso. Nós precisamos compreender que nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que o homem é imperfeito. Então nós devemos fazer o quê? Andar na presença do Senhor e ser perfeito. Mas como é que alguém pode ser perfeito na presença do Senhor se está maltratando o irmão ou a irmã? Se está oprimindo, se está perseguindo? Então veja que é completamente contrária, né? O bullying é completamente contrário aos ensinamentos bíblicos. Então que nós venhamos a cada dia mais ter a convicção de que nós não devemos praticar bullying em ninguém. Se porventura a gente sofrer bullying, por exemplo, nós também temos que ter maturidade para entender que aquela pessoa às vezes não faz nem por mal, apesar de nos afetar, né? Mas nós devemos ficar firmes no Senhor, resistir ao bullying. Bullying na Bíblia, considerando o apelido como um dos tipos mais frequentes de bullying, você se lembra de algum episódio bíblico em que alguém foi chamado pelo apelido? Logo no primeiro livro da Bíblia, nos deparamos com um claro acontecimento que podemos caracterizar como bullying. Em Gênesis capítulo 37, versículos 18 e 19, os irmãos de José, ao verem-no vindo, ainda longe disseram: eis que vem o sonhador. Aqui no caso, esse sonhador é um ato de ironia, de deboche, porque José havia tido um sonho, então eles debocharam do sonho de José, então estavam criando um bullying contra José. Então veja que aqui sim caracteriza-se um tipo de bullying na Bíblia, mas você vê que o Senhor depois deu um
um outro parecer nos projetos, né? O Senhor fez algo extraordinário na vida de José, apesar de este ter sofrido bullying. Na questão que a Bíblia menciona sobre 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, existe um caso aqui bastante interessante. Foi aquilo que eu falei sobre a ideia de Eliseu como um exemplo na resposta número 2, na nossa hora de revisão. Eu aconselho você responder José, justamente porque José sofreu um tipo de bullying quando foi chamado de sonhador. Isso ficou caracterizado como bullying. O caso de Eliseu não é um bullying, não na forma que é apresentado, e vou te explicar por quê. Eliseu é o sucessor de Elias, isso você está careca de saber. E sim, Eliseu era careca. E a Bíblia diz, nesse caso, que as pessoas zombavam dele: sobe calvo, sobe calvo. A ideia é que os meninos, os rapazinhos, né, eles não amaldiçoaram ou zombaram de Eliseu por ele ser calvo. O que eles estavam debochando estavam zombando que Eliseu tinha o mesmo poder de Elias. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Apesar que é um exemplo assim muito prático para os meninos, mas as meninas também vão entender bem porque é bem prático. Quando, por exemplo, você está vendo uma partida de futebol e algum jogador é substituído, principalmente se ele substituir o craque do time, o que se espera dele? Que ele faça as mesmas coisas que o craque faz. Não é assim? Aquele bom jogador de futebol? Exatamente isso que aconteceu com Elias e Eliseu. Como Elias, a Bíblia diz que ele foi levado ao céu num redemoinho, como diz 2 Reis, no capítulo 2, versículos 1 e 11, ele faz o quê? Os meninos debocham de Eliseu falando assim: sobe calvo. Eles estavam dizendo algo assim: o Eliseu, se você substituiu Elias e Elias subiu ao céu no redemoinho, então nós queremos ver se você vai fazer a mesma coisa do que ele, subir ao céu. Então sobe calvo. Sobe calvo. Ou seja, sobe o seu careca. Vai para cima, eu quero ver se você vai subir ao céu. Isso é a ideia do texto. E não que eles zombaram só porque Eliseu era careca. Isso porque também ainda tem um outro ponto. Se isso fosse a questão, imagina, por exemplo, que nós vemos que houve algo bastante tenebroso aqui, que imagina que se isso fosse sempre, toda vez que alguém zombasse de outra pessoa, o Senhor amaldiçoasse, acontecesse algo terrível. Alguém não podia falar uma qualquer coisa e iria matar pessoas, não iria ficar ninguém. Então por que aconteceu isso? Porque, na verdade, o que os meninos estavam fazendo era debochando de Deus, estavam zombando do poder de Deus. Por quê? Porque Elias foi ao céu no redemoinho. Quem enviou o redemoinho? Como é que Elias subiu ao céu? Não foi o Senhor que o chamou? Não foi o Senhor que o trouxe? Então, quando estavam falando de sobe calvo, na verdade não estavam debochando de Eliseu, ou zombando de Eliseu, estavam zombando de Deus. Então, por isso a ideia, né, aqui, eu não aconselho você responder Eliseu, porque de fato Eliseu não sofreu bullying. Isso não foi bullying, isso foi uma zombaria do povo, né, dos meninos, para com o Deus de Israel, e não com Eliseu, propriamente dito, pelo fato dele ser careca. Porque se assim fosse, imagina a situação, né? Quantas pessoas iriam acontecer, por exemplo, de morrer por conta de coisas desnecessárias, né? Por aí você vê que Deus não iria matar alguém só porque uma pessoa chama o outro de careca. Não faz sentido. Então por aí está aqui a explicação do texto. Sofro bullying, o que devo fazer? Os especialistas vêm convocando a sociedade para o combate a essa terrível violência. Por isso nos unimos a todas as pessoas de bem nessa luta. Se você é vítima, procure alguém de sua confiança. Seus pais, um professor, seu pastor, o líder dos adolescentes. E converse, não se feche, não fique sozinho nesse sofrimento. Quando estamos sendo perseguidos, precisamos de ajuda, não é mesmo? Tenha certeza de que Deus vai usar pessoas para ajudar você. Bom, existe aqui uma questão que nós precisamos diferenciar entre bullying e ser perseguido. A Bíblia diz
que nós seremos perseguidos por causa do nome do Senhor. Então, se nós estamos sendo perseguidos pelo nome do nosso Senhor, então isso não é bullying, é perseguição. Perseguição religiosa. E isso, no nosso caso, nós precisamos ser maduro nesse ponto, apesar de você ser jovem, mas você precisa compreender que sim, você sofrerá perseguição porque você é cristão. Isso aí você precisa deixar isso claro na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você sofrerá perseguição só pelo fato de você ser cristão. E você não deve ficar choramingando, dizendo, coitadinho de mim que sofro perseguição. Não, o Senhor Jesus disse na sua palavra, a Bíblia diz que tais perseguição viriam ao povo de Deus, mas que outras pessoas antes de nós sofriam das mesmas perseguições. Vemos, por exemplo, os apóstolos, né? Paulo, por exemplo, foi perseguido, Pedro foi perseguido, todos foram perseguidos. Então veja que aqui existem dois pontos. A questão do bullying. O que é o bullying? O bullying é quando alguém sofre, quando é algo físico, é algo pessoal. Por exemplo, uma pessoa canta mal, aí as pessoas brincam, né? Humilham ele porque ele está cantando mal. Veja que isso não tem nada a ver com a perseguição por ele ser cristão. É apenas porque a pessoa canta mal. Ou então porque a pessoa talvez esteja um pouco acima do peso, por exemplo, aí as pessoas vão debochar dele, vão zombar dele, vão humilhar ele, porque ele está acima do peso. Veja que isso não tem a ver com a perseguição cristã, não tem nada a ver com a perseguição do Cristo, né? Perseguir a Cristo, perseguir você porque você é cristão. Agora, isso é bullying, né? Quando alguém tenta humilhar uma outra pessoa por causa de questões físicas, né? Corpóreas, apelidos e coisas afim, coisas desse tipo. Perseguição religiosa é quando alguém é perseguido por unicamente ser cristão. Aí você precisa compreender, mais uma vez, eu tenho que falar isso para você. Você precisa ter maturidade de que sim, você vai sofrer perseguições só pelo fato de você ser cristão. As pessoas vão te perseguir. E louve a Deus por isso. Por quê? Porque grande será a sua recompensa. E quando você está sendo perseguido por você ser cristão, quer dizer que você está no caminho certo. Quer dizer que você de fato está salvo na pessoa de Cristo. Porque se você não tivesse, você não seria perseguido. Você estaria andando juntamente com o mundo. Você estaria na igreja igual o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Então, como você está sendo perseguido é porque você é uma pessoa centrada em Cristo. Você está no centro da vontade do Senhor. Então você certamente será perseguido por ser cristão. Isso você precisa ter muito amadurecimento para compreender essas coisas. O bullying, se você sofrer bullying, você deve falar com seus pais, com seus professores, ou com seu pastor, ou com alguma pessoa que você confie. Eu particularmente aconselho você sempre falar com seus pais. A questão do bullying, você precisa, sim, falar, esclarecer e falar para as pessoas e falar com seus pais ou com alguém que você conheça. A questão da perseguição cristã, por você ser cristão, aí você não precisa falar nada, você não precisa falar que eu sou perseguido e ficar chorando. Não, você tem que dar glória a Deus porque você está sendo perseguido por amor de Cristo. Conclusão, né? Para concluir. O Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz também nos ordena que vivamos como filhos da luz. Os filhos da luz não cometem nenhum tipo de violência contra o semelhante. Os filhos da luz são conhecidos justamente pela prática do amor fraterno, ou seja, o amor de irmão, né? Então veja que nós, como somos filhos do Senhor, praticantes do amor, nós somos pessoas que... O amor é a essência do Evangelho. Então você e eu, nós precisamos ser a luz deste mundo. Nós temos que ser o exemplo do mundo. Então, como nós que vamos falar do amor, que somos amorosos, que é o Deus de amor, vamos praticar algum tipo de violência contra o nosso irmão ou a nossa irmã, independente de quem seja. Nós não devemos praticar o bullying com ninguém. Isso não é de Deus, não é bíblico. O ensinamento de bullying não é bíblico. A Bíblia é completamente contrária a todo tipo de bullying, independente de quem seja. Então veja que nós venhamos a cada dia mais nos firmar no Senhor e que nós não venhamos promover bullying a ninguém. E se porventura nós estivermos sofrendo algum tipo de bullying, vamos falar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores, líderes, pastores,
né, regentes, as irmãs do ciclo de oração, fala com seu amigo que você conheça, que você confie, aí sim você tem que repartir, se abrir e falar. Mas a questão da perseguição, que é bem diferente, né? Ser perseguido e sofrer bullying são coisas completamente distintas. Aí sim nós precisamos, quando nós somos perseguidos por amor a Cristo, nós temos que dar glória a Deus, porque isso é uma boa forma de vermos que nós estamos diante do Senhor com sinceridade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!